iniciar a Santa Missa, vamos nos preparar espiritualmente, um momento de silêncio, para nossa entrega ao nosso Deus. Silêncio, meditando entre você e Deus agora. Irmãs, que possamos buscar o encontro com Jesus ressuscitado, compreendendo esse tempo quaresmal para renovarmos nossos valores pessoais, reconhecendo nossos erros e nos arrependendo dos nossos pecados, com uma profunda conversão. Momento inicial com canto de entrada. Iluminai meus olhos, Senhor, para que eu não adormeça do sono da morte, que meu inimigo não possa dizer: triunfei sobre ele. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs de coração contrito e humilde, reconheçamos os nossos pecados e imploremos o perdão e a misericórdia do Pai com o canto do ato penitencial. Eu confesso a Deus, a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa, Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor, Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço à Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, roguei por mim, a Deus Pai que nos perdoa, nos sustenta com sua mão, por teu amor, teu grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Guardai, Senhor, com eterna bondade a vossa Igreja, e como a fraqueza humana desfalece sem o vosso auxílio, livrai-nos constantemente do mal e conduzi-nos pelo caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do vossas ações de minha frente. Deixai-me fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Procurai o direito, corrigir o opressor, julgai a causa do homem, defendei a viúva. Vinde, debatamos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como purpura, tornai-se-ão branco como a neve. Se forem vermelho como carmesim, tornam-se-ão como lã. Se consentires em obedecer, comerei as coisas boas da terra. Mas se recusares e vos rebelares pela espada, serei devorado. Porque a boca do Senhor falou. Palavra do Senhor. Todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim seus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. A todos que procedem retamente, como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiastes minhas leis e meus conselhos e deste as costas às palavras dos meus lábios. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Diante disso que fizeste eu calarei. Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus.
todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Lançai para bem longe toda a vossa iniquidade, criai em vós um novo espírito e um novo coração. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações. Pois eles falam e não praticam, amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-lo, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trecho da Escritura na testa e nos braços. Põem na roupa longas franjas, gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós ouvimos no Evangelho que Jesus foi um Messias muito diferente do que se esperava. Humilde, pobre, servidor. O mesmo ele espera dos seus discípulos
e discípulas, sobretudo daqueles que recebem, ou melhor, que exercem algum serviço ou ministério. Isso é para nós importante. O mesmo Jesus espera de nós, que recebemos um serviço ou um ministério. A sua palavra é clara e sempre necessária. O maior entre vós deve ser aquele que serve. Por isso, Jesus hoje exorta não só os discípulos, mas também as multidões. E no ensinamento do Evangelho de hoje, que foi feito por Jesus alguns dias antes da sua crucificação, Jesus está no templo, rodeado de seus discípulos e seguidores. E tem como interlocutores os mestres da lei e os fariseus, que não são, entretanto, seus discípulos. E ali Jesus mostra a diferença entre a proposta do reino de Deus e a prática religiosa judaica, advertindo sobre a hipocrisia dos mestres da lei e dos fariseus. Quem eram os mestres da lei? Era um grupo que surgiu no século V antes de Jesus, com a grande reforma do sacerdote, a grande reforma religiosa feita pelo sacerdote Esdras. E toda reforma foi baseada na lei de Moisés. E eles acreditavam que a lei de Moisés passou a Josué, aos anciãos, aos profetas, e por vez estes entregaram a lei aos fariseus e os escribas, que deveriam cuidar da lei e interpretá-la oficialmente. Por isso Jesus diz que eles têm autoridade para interpretar a lei. Essa afirmação de Jesus até nos impressiona. Por quê? Porque Jesus, no Evangelho de Mateus, chama os fariseus e os mestres da lei de guias cegos. E aqui Jesus diz que eles interpretam a lei com autoridade. Porque havia, ou melhor, existia
algumas sinagogas no primeiro século, onde foram encontradas cadeiras de mármore junto ao armário onde se colocava o livro da lei, a Torá. Por isso, essa cadeira, eles acreditavam que era o lugar onde o mestre da lei se assentava para ensinar o povo. E este era um sinal que a autoridade da interpretação passa de Moisés a eles. Por isso Jesus diz que eles interpretam a lei com autoridade. Mas eles interpretam a lei com autoridade usando palavras. E usavam palavras para quê? Para impressionar. Por isso Jesus diz que o povo deve observar o que eles dizem, porque interpretam corretamente. Mas não deveis imitar as suas ações. Por quê? Porque as palavras, elas até comovem. Tem gente que chora, que se emociona com pregações, mas as ações. Por isso Jesus adverte o povo a respeito da hipocrisia dos mestres da lei e dos fariseus. Eu não sei se vocês lembram, uma vez eu disse que a hipocrisia, os hipócritas, são aqueles que vivem como atores. Para eles, a vida é um palco onde eles fazem o que? Encenação. Eles apenas fazem encenação. Mas tudo aquilo não passa de falsidade. Porque eles querem o quê? Atenção. Para quem? Para si. Para serem vistos. Para serem elogiados. Para serem aplaudidos. Por aquilo que eles aparecem ser. Não por aquilo que de fato eles são. Por isso Jesus diz que eles interpretam corretamente, mas que as ações deles não devem ser imitadas. Por que não devem ser imitadas? Porque as ações deles não passam de exterioridade. Uma exterioridade que não leva à mudança e à conversão verdadeira. Por isso, eles usam da interpretação da lei para ter o povo debaixo de sua submissão. Ou seja, eles mantêm o povo submisso. Mas uma submissão
não apenas por meio da sua pregação, mas também por meio de buscar lugares de honras e destaques. Por isso eles usam roupas, né? Faixas na cabeça, nos braços, com frases da Sagrada Escritura, ocupam os primeiros lugares nos banquetes, gostam de ser reconhecidos pelas praças, chamados de pai, de mestre, de guias. E aí Jesus diz: não chamei ninguém de pai, porque um só é o vosso Pai. Não chamei ninguém de guia, por um só é vosso guia, Cristo. E se Deus é único Pai, todos nós somos o quê? Irmãos e irmãs de Jesus. E se nós somos irmãos e irmãs de Jesus, nós vivemos aqui um parentesco terrestre, mas que nos leva ao propósito do reino. E o propósito do reino é que todos nós caminhamos e lutamos pelo mesmo ideal. Às vezes eu até pergunto: o que é que nos divide? O que é que nos separa? Um só Pai, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O que é que nos separa? O que é que nos divide? Justamente aquilo que Jesus advertiu os discípulos e as multidões: a hipocrisia. Porque se lutamos pelo único ideal, se somos todos irmãos, nas nossas comunidades não há lugar para destaque de alguns, nem o domínio de um sobre os outros. Porque somos todos irmãos. Temos um único mestre e guia, Jesus Cristo. Temos um único Pai, que é Deus, que é Pai não só meu, mas de todos, e que nós caminhamos no mesmo ideal. E a única motivação para trabalhar pela messe qual é? Servir. Por isso, o maior dentre vocês deve ser aquele que... E se a nossa motivação de trabalhar pela messe é servir, não há lugar e nem motivo para que eu queira me destacar. Nem para que eu queira dominar os outros, me impor sobre eles, porque o maior é aquele que serve. E se o maior é aquele que serve, a nossa principal missão na igreja é o que? Servir. Se a minha motivação é servir, quando chega alguém à comunidade, ele é bem acolhido.
Por quê? Porque é um irmão a mais que eu tenho para ajudar-nos no serviço. Não é alguém que veio ocupar ou tomar o meu lugar. Porque às vezes a gente é assim, né? Ciumento, né? Achando que os outros que chegam vão tomar o meu lugar e eu vou perder o meu lugar de destaque. Aí a gente vê um monte de ciúme retexto às vezes, né? Ciúme até do pai. Fulano é amiga do pai. E você não é por quê? Não tem isso? Ou é só lá na China? Porque ainda nós não compreendemos a motivação principal de trabalhar na BES, que é o serviço. E quando a gente não compreende isso, aí o problema acontece. Por quê? Porque o grupo se reúne para rezar no dia do encontro. O grupo trabalha para fazer a confraternização do grupo. Mas quando é chamado para serviço, se recusa. Não é assim? Ai, eu vou fazer esse tudo. Eu vou fazer esse outro. Só para passar aqui. Não, capitão. Ou seja, Jesus espera de nós o mesmo. Sobretudo de quem tem na igreja o quê? Um serviço, um ministério. Compreender que o nosso ministério é algo que nos coloca a serviço. Não é para eu ter destaque. Eu já cheguei numa paróquia que a senhora disse: padre, eu faço o comentário que há 25 anos. E quando o padre falta, só eu faço a celebração e eu prego maior do que ele, melhor do que ele. Eu disse: aí é. Pois o seu reinado acabou. Por quê? Porque às vezes a gente está na comunidade e a gente quer dominar os outros. Aí eu quero tirar o outro, porque eu sinto que se ele se junta a mim, ninguém vai me ver mais. Ninguém vai me solicitar mais. E aí nos falta a compreensão do que é a proposta do reino. E a proposta do reino é aquela que nos põe a serviço. E quem se põe a serviço também não fica condicionado apenas só aos momentos que ele quer servir. Quando você vai trabalhar, você não pode dizer: eu vou ficar aqui sentado 50, 40 minutos, eu estiver faltando 10, eu vou dar aula. É assim?
Porque às vezes a gente quer servir, mas até a hora de rezar a gente quer determinar. Aí a gente se prende. Se prende em quê? Ao invés de sermos servidores, nós queremos ser servidores. Nós queremos ter privilégio. Nós queremos ter reconhecimento. Mas onde é que está a motivação inicial? De compreender que estamos a caminho. E que no caminho nós caminhamos como irmãos. Por isso eu não preciso querer aparecer. Por isso eu não preciso querer ser visto. Por isso eu não preciso querer ter lugar de honra. Por quê? Porque minha única motivação é o serviço. E se a única motivação é o serviço, eu me torno, dentre aqueles que estão na comunidade, o mais. Porque quem se humilha será o quê? Exaltado. E quem se exalta será humilhado. Então peçamos a Jesus que também nós possamos compreender a nossa missão na igreja e o nosso lugar, que é sempre um lugar daquele que serve. Por quê? Porque compreendeu a dinâmica do reino. Que não é do destaque, do domínio, do privilégio, mas da doação. E aí nós caminhamos juntos como irmãos, sem querer atropelar o outro, sem querer colocar o outro para fora, sem querer deixar o outro para trás. Por quê? Porque o serviço, mesmo diferenciado, é importante. Até aquele que acende as lâmpadas da igreja é importante.